Olá, bem-vindos ao canal. Você está no Ventando, aquele que sempre te traz a verdade de volta. Eu sou Valdir Leme e nós estamos aqui para o nosso corriqueiro rotineiro, né? Bate-papo sobre geopolítica e talvez seja um papo curto, né? Vamos dizer assim. Eu estou com vício frasal, construindo frases com as mesmas, vamos dizer, grupo de palavras, já está ficando enjoado. Eu não tinha este vício, essa coisa não veio comigo de nascença, mas é assim mesmo, vamos indo para ver. Isso é resultado das pessoas que têm necessidade de conversar e às vezes fica conversando consigo próprio, né? Olhando para uma tela, uma câmera, para dizer algumas coisas que devem ser vista em todo o mundo através da sua tela de celular ou de computador. Mas olhem só, se você estiver vindo aqui pela primeira vez, eu vou te convidar para fazer a inscrição, e se tiver feita a inscrição, para dar o seu ok, né? Dizer que tá tudo bem, fazer uma divulgação, distribuir aí para os inimigos, para os amigos, para aquelas pessoas que você gostaria de ver, vamos dizer assim, numa situação não tão exatamente como pecuária. E também tem algumas outras publicações nossas na revistinha, da nossa revistinha eletrônica, que está publicada no canal e que de repente pode ser uma boa pedida para substituir as séries da Netflix, beleza? Pois bem, nós vamos, como sempre, iniciar fazendo a atualização de alguns fatos, né, que já ocorreram, já virou fato histórico, né? E um desses fatos importantes, hoje são 18 de junho, foi exatamente que ontem, acho que foi ontem, ou no encontro lá na Europa, Gorbachev estava na Europa, lá onde se encontrava o presidente Lula, e assinou o tal do memorando, a prévia de acordo de cessar-fogo, né, as propostas de cessar-fogo, que entabulou com o Irã. Essa coisa, e aí ele anunciou, e a Casa Branca publicou, e deixou de ser segredo. Mas esse negócio está provocando, nos analistas em geral e tal, analista progressista, não progressista, retroagidor, que anda de costa, que gosta de andar de ré e tal, não gosta de andar de primeira, pode botar uma quinta e tal, diversas tonalidades de analista estão desesperados, mas o desespero mesmo está em Israel. É uma rendição do jeito que eu disse, é uma rendição do jeito que eu vinha dizendo, traumatizante, né? O império se emparedou, como dizem os antigos. Pois bem, e aí o que é importante as análises, elas estão, vamos dizer assim, olha eu com vício na linguagem, elas estão provocando um cismo, né? Uma quebradeira geral, mas é uma quebradeira mesmo de divisão. E observe que o contentamento e aí eu poderia depois até fazer uma avaliação sobre, porque está todo mundo apostando que as eleições de meio de mandato do Trump, por conta dessas presepadas todas, a começar pelo próprio erro de ter ouvido o Bibi Doidão e ter começado essa tragédia. Então diz, a eleição está comprometida, ele vai perder a maioria, provavelmente vai ter um impeachment, vai pra cana igual o Bibi Doidão e etc. E aí aposta, não, e tal, e quem vem? A pergunta é, quem vem quando esse cidadão sumir? Isso caberia uma análise, um programa, porque está todo mundo muito esperançoso. Os democratas e não sei o quê. Eles não conhecem a política do império, não.
hein? Criar umas expectativas, vamos dizer assim, otimistas no sentido de achar que agora vai participar do butim, quer dizer, a exploração vai continuar, a guerra vai ser pior, porque é os democratas que fazem esse serviço, né? O Estado profundo entra de novo na jogada e aí muda tudo. E todo mundo achando que aí não tem, vai voltar eles, então, e aí vai ser dividido o butim, porque o que o Império quer é não morrer. E muito mais do que esse bebido, esse Gorbachev, o outro foi que começou, por exemplo, a Ucrânia, é quem dá o suporte para Israel. Então, a história tem que ser interpretada. Aliás, a perspectiva deverá ser estudada, analisada, considerando vamos dizer, esta índole imperial, esta índole dos porta-vozes do Império. Não dá para ficar eufórico porque o Gorbachev vai sumir, achando que agora o mundo vai ser diferente. Não é. Não pode ir por aí. Um dia, depois se eu sobreviver, a gente pode pensar numa análise um pouco mais profunda sobre isso. Mas o que é importante é, o acordo já foi assinado pelos dois, né? Tanto o Irã quanto os Estados Unidos, deixaram o Bibi doidão fora do negócio, ele foi pego de surpresa, está todo mundo indignado em Israel, da extrema esquerda para a extrema direita, a extrema esquerda é uma piada, né? Tem extrema esquerda em Israel, né? Do sionista, bonista, suinista, porquista, e lá, seja qualquer tista, que tá cheio, que é só o que tem em Israel, tá todo mundo dentro do mesmo baú, dentro do mesmo grajal, né? Tá todo mundo bebendo do mesmo kisuke, todo mundo indignado com o Gorbachev, e também com o Bibi doidão, de certa forma, porque o Bibi doidão ficou no mato sem cachorro. Outra coisa que aí, por exemplo, isso pode ser um objeto da nossa análise hoje, diz respeito à questão da OTAN e suas fragilidades, seus craques, né? Eu digo seus craques no sentido de que ele está se despedaçando. O craque é aquele barulhozinho que o vidro faz quando quebra, né? Então a OTAN é um processo, uma organização que está se esfarelando, muito por conta do comportamento do Gorbachev, obviamente, né? Mas a gente vai ver que tem outros elementos aí. E aí nós vamos aprofundar uma análisezinha rápida sobre esse processo e as consequências disso. Mas a verdade está agora correndo, né, o próprio Gorbachev lá no encontro lá na Europa, ele já passou alguns recados para o pessoal, porque vai ter o encontro anual da OTAN, e aí ele já está adiantando que está tirando alguns, vamos dizer, ativos, não é só transferindo, tirando, vamos dizer, efetivos, né, tropas de pontos, como foi o caso da Alemanha, para deslocar, e não está mandando de volta, e não está fazendo revezamento, várias coisas em relação às tropas. E estava retirando gente da área, vamos dizer assim, praticamente a área burocrática da OTAN, os americanos que estão na Europa. Só que fora essas retiradas, o Gorbachev já deu as instruções para diminuir alguns instrumentos da contenção, do processo de dissuasão na Europa, né, dirigida para os russos, né, aviões, tanques, uma variedade de instrumentos, e muito essa coisa, muito do aspecto da base aérea, né? E isso é uma coisa. A outra coisa é que ficou evidente, está sendo puxado a orelha de alguns participantes, de alguns membros da OTAN, 6 no caso, que ficaram, embora tenham assumido o compromisso de aumentar sua participação nos custos, no orçamento da organização, eles na realidade não fizeram nada, né? Mantiveram no mesmo estágio. E isso tem provocado, e esse é um dos motivos que Gorbachev tem usado para bater nos aliados e para dizer que vai retirar esse poder de fogo dos Estados Unidos de dentro da estrutura lá da Europa. Tem também o aspecto de que a Ucrânia está tentando criar, desde o início dessa guerra lá na Europa, a Ucrânia sempre quis que a OTAN ficasse participando, não assim por detrás dos bastidores, como ela de fato participa, né, porque a guerra lá é de fato com a OTAN,
Então, a Ucrânia sempre tentou, à medida que a reação russa foi crescendo, ela sempre buscou uma participação direta da OTAN dentro desse processo. Então, colocar a OTAN de fato com tropas para lutar contra os russos lá na Ucrânia. E aí ela vive de tentar produzir bandeiras falsas para promover isso. Ela está insistindo, a Rússia está chamando sempre a atenção e está fazendo alerta que está havendo a provocação para permitir que a OTAN, que a Rússia faça o enfrentamento direto. Então, é bom ter cuidado com isso, é um risco muito alto. E a outra coisa com relação à guerra na Ucrânia é que o serviço de inteligência russo captou, né, informações sobre voos da Ucrânia que estão descendo na Moldávia, voos de suporte, né? Devem trazer armas e às vezes até contingente, alguma coisa, de outros países da Europa para chegar na Ucrânia, só que chega através do aeroporto da Moldávia, um aeroporto inclusive que tem sofrido algumas atualizações de estrutura para receber os voos. E aí o russo está avisando a Moldávia que ela lembre que ela, constitucionalmente, ela é neutra, ela tem um estatuto de neutralidade em sua Constituição. Então, tem que evitar participar, porque está criando um problema. E o russo, de fato, tem tropas próximas ali, dentro de áreas que já foi que é disputada, que busca autonomia dentro do próprio território da Moldávia. Então, é outro ponto de risco. Vejam que o Ocidente está buscando criar instabilidades. Olha, Geórgia, Armênia, Moldávia, Romênia, todas essas áreas, que além da Ucrânia, obviamente, são áreas ali nas proximidades da Rússia, que tentam criar as instabilidades para permitir aquilo que é o sonho do Ocidente, que está na obra do Brzezinski, né? Que é aquele de fatiar a Rússia para permitir a exploração imperial. Bom, estas são, em geral, algumas... Eu trouxe a informação da OTAN porque eu pretendia abrir uma análise sobre, embora a gente tenha aí um leque de programas de nossa revista eletrônica aí no canal, analisando a situação da OTAN, especificamente, eu me detive numa situação quando verifiquei essas últimas informações relativas à desavença, à situação da OTAN, um pedaço da Europa, e a OTAN, que é a participação dos Estados Unidos, promovendo um certo conflito e promovendo um conflito no sentido de levar a consequência de retirada dos Estados Unidos da própria OTAN. Aí eu digo, merecia uma análisezinha, compreensão do quais seriam as consequências, que remédio, o que restaria à Europa nessas condições dos Estados Unidos abandonarem o conjunto da defesa europeia. Como a Europa poderia reagir mantendo-se segura ao abandono dos Estados Unidos, ao abandono da OTAN pelos Estados Unidos? Ora, começa mais ou menos assim. Veja que todo o sistema de defesa europeia, ele é todo dedicado dentro da OTAN. A Europa não tem o seu exército próprio, vamos dizer assim. A rigor, por conta disso, e inclusive a respeito desse assunto, tanto a França quanto a Alemanha já tiveram, há alguns anos atrás, eles vivem fazendo esses debates. No tempo do Bidet, quando esse debate surgiu, o Bidet apitou ali para criar problema para não fazer isso, para não separar, né? E vocês vão saber por quê. E já com Gorbachev, essa coisa é um pouco mais aberta, ela é mais liberada, né? O Gorbachev acha até bom, ele até participa, ele até joga as pedrinhas para os europeus discutir. Mas a verdade é essa. A França e a Alemanha já tiveram, vamos dizer assim, estudos, pretensões de ter o próprio exército, administrarem o próprio exército europeu e não depender do exército, das forças da OTAN. Todos nós sabemos que a Europa depende integralmente, né, do guarda-chuva de segurança americana, estadunidense. Justamente por causa disso. E aí tem tropas americanas estacionadas em algumas bases, tem aeronaves, tem a questão nas bases navais, tem tropas estacionadas dentro do continente, inclusive com ogivas atômicas estacionadas, instaladas. Então,
todo esse processo existe para criar uma sensação de segurança para o europeu frente àquilo que ele acha que é a ameaça russa. Lembre-se do processo de russofobia. E à medida que os eslavos, os outros países do antigo Pacto de Varsóvia, passaram a integrar a OTAN nesses avanços que ela fez, nessas conquistas territoriais do antigo Império Soviético, eles não se descobrem, mas eu cheguei a falar aqui anteriormente, mas eles são uma espécie de OTAN de segunda categoria. E nós temos uma OTAN de primeira categoria, ou seja, dos primeiros esforços, que é uma OTAN que os Estados Unidos até resolvem defender, mas a ilha da Grã-Bretanha. E, no geral, o que a gente teve é que, embora o artigo 5º pressuponha, ele prevê que alguém que é da organização for atacado, a situação é de ataque de fato para todos os membros da organização. E aí faz a organização como um todo reagir ao ataque, à defesa desse membro. Pois bem, esse artigo, ele nunca foi utilizado pelos europeus, porque nunca passaram pela situação de serem, como organização, como membro da estrutura da organização da OTAN, atacados fora do processo. Então, olha só, mas para que serve a OTAN? Avaliando diretamente como é que funciona a OTAN, ela existe porque ela dá suporte ao império. Ela não existe para sustentar os vassalos. A Europa se comporta como vassalo. Veja como se comportou o pessoal que estava reunido agora no encontro do G7, na França, né? Os europeus. Você olha e vê o comportamento dos europeus com Gorbachev, é exatamente o comportamento do vassalo. Medíocre o comportamento do Macron, observável por todos. Mas vejam, então, a estrutura, a Europa, o que ela participa? Ela participa custeando as despesas da organização. E a organização ainda não atuou em sua própria defesa. Veja que a situação da Ucrânia não é uma defesa da Europa. Veja que a Ucrânia foi uma provocação do coordenador da OTAN, do cara que estava antes do Gorbachev. A Europa foi levada todas as vezes, todos os conflitos do interesse do império hegemônico. O que ocorre é que a OTAN funciona como uma organização que puxa esses vassalos e os coloca na linha de frente para ser a bucha de canhão e gastar um pouco dos recursos que eles investem na organização, quando compra arma, quando faz treinamento, toda aquela coisa toda, a estrutura de logística que eles participam. Eles, na realidade, ajudam a dividir os custos das aventuras imperiais. Na realidade, eles só existem para sustentar, para ser um exército auxiliar do império, dos interesses do império. É verdade que em alguns momentos, quando o processo do império entra num conflito e bota os europeus para ir na frente, houve alguns momentos em que eles pegaram um pouquinho do butim, da colonização, besteira do butim. Mas o grosso da expoliação imperial fica na matriz do império. Entendeu? Então, olha só, vamos lembrar assim, as últimas aventuras, 2 vezes no Iraque, Afeganistão, Síria, Líbia, Sérvia, né, tudo que você imaginar. Essas aventuras imperiais que a OTAN ela foi no interesse do império hegemônico. Líbia, Síria, Iraque, tudo foi para salvar o petrodólar. Lembra? Qualquer coisa, qualquer dúvida, visite nosso bate-papo na nossa revistinha eletrônica, tem os canais. Então, essas guerras todas da OTAN, vão 30 países da OTAN enfrentar um coitado lascado que está vivendo na Idade da Pedra. Aí tem o custo, tem as armas, tem tudo.
Porque os europeus pagam. Eles pagam para comprar as armas. Eles investem no desenvolvimento das armas que é usado no Ocidente. Né? Vide o projeto do F-35, por exemplo. Então, eles participam com os custos. E na realidade, a Europa vivia sem ameaça. Veja, tinha contratos de longo prazo com a Rússia para fornecimento de gás. Esse foi o maior tratado de paz da história da Europa. Foi o período que trouxe a paz para a Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Quando os contratos foram feitos, a instabilidade da Guerra Fria acabou para a Europa. Por quê? Porque os russos já se sentiam europeus, já não tinham nenhum preconceito, já queriam viver dentro da Europa. E a Europa manteve a sua restrição, o seu preconceito, a sua russofobia, e agora está precisando alimentar mais. Mas veja, ela está agora se sentindo insegura e com medo de Gorbachev abandonar a OTAN, e ela só tem uma guerra com a Rússia, mas é porque ela está criando a realidade. Não é o russo que está ameaçando. É ela que está criando a realidade. E quando o Gorbachev chegou, o interesse do Império Hegemônico perdeu-se na guerra da Ucrânia. Ele deixou de ter interesse porque ele tinha uma prioridade maior, como o Império que estava morrendo. Essa prioridade maior era manter uma certa distância entre Rússia e China, que não se realizaria ele dando suporte, ele como Estados Unidos, dando suporte à Ucrânia para os enfrentamentos da OTAN contra a Rússia. Então ele quis passar para o urso aquela impressão de que não se envolve, tanto é que se meteu nessa de querer dizer que está tratando da paz. Então a pretensão ali era tentar puxar o urso para uma divisória com a China, que é o problema que ele tem agora. E a Europa ficou nadando na chamada merda com seu inimigo fictício, a sua criação, o seu fantasma, com a russofobia, lá na Ucrânia. E aí ficou com a Ucrânia na mão, agora sem poder limpar a bunda. Então, o que ocorre? A Europa funciona como um vassalo, um ajudante de ordens, para manter a segurança da matriz, da metrópole do Império. Não é para manter a segurança da Europa, é para garantir a segurança da metrópole do Império. De que forma? Dividindo os custos de qualquer ameaça militar que o Império tiver. Quando não tiver ameaça, que é o que nunca teve, aí ele precisa garantir a sua hegemonia do petrodólar, a sua realidade imperial, a sua hegemonia precisa ser mantida, e aí ele vai atrás dos vamos dizer assim, dos rebeldes. O Irã é esse exemplo. Então vai atrás dos rebeldes. Aí o que ele vai? Ele vai atrás, botar a Europa para agir, para dividir o custo. Ele depois fica com o butim inteiro, como ia ficar com o Irã. Mas ele queria que a Europa fosse lá para o Irã, para entrar no pepino da guerra, que ele não chamou, ele não avisou, ele não fez nada. Ninguém na Europa soube do negócio. Só ele e Bibi doidão. Mas quando ele se viu lá no bagaço, sem poder resolver o problema, ele queria que a Europa fosse lá, ou seja, os custos, dividir os custos, o sangue e tal, a munição, etc. E depois ele ficava com o petróleo, que é o que ele disse que queria, que é o petróleo, para poder peitar a China, ou seja, criar problema de fornecimento de energia para a China. Testar, ver se a China tinha uma reserva capaz de suportar um corredor trancado, que era o que ele queria fazer ali no Irã. Percebeu? Então não era para o interesse da Europa. Aí ele diz que é o interesse da Europa. Aí quando é nessa situação, aí ele bota a Europa como se fosse interesse dela. Foi assim na Síria, foi assim no Iraque, foi assim na Líbia, e aí pode contar a história. E queria que fosse assim no Irã. Então, primeiro ponto, a Europa, quando participa, e agora ele está chutando a Europa. Veja que o tratamento é de vassalo. Eles estão como aliado dentro da organização, mas o tratamento é de vassalo. Não é? Então, a primeira coisa,
E agora quer que suba os custos. Ele quer que o orçamento da Europa participe de forma mais, em maior volume, das despesas que a OTAN tem. Mas veja só, se a Europa desistir da OTAN e resolver montar que seja o seu próprio exército, se ela sair da OTAN, ela teria muito mais sucesso na vida dela. Primeiro, tem que parar com o processo colonialista. Ela tem que abdicar do sonho colonialista. A França não pode ficar com aquele papelão que ela está fazendo na África. Não é? Esquece Polinésia. Mas o que eu quero dizer, essa figura da exploração, de querer explorar como se fosse, ainda tivesse o rei na barriga, como no passado, os tempos glórios de Império Britânico, Império Francês, isso não existe mais. Então, veja, ela não teria risco nenhum. O problema da Ucrânia continua sendo um problema que era do interesse do BIDE, do grupo do BIDE, que ao derrotar agora o Gorbachev nessas eleições e se caçarem o Gorbachev, vai voltar o grupo que quer de novo a guerra na Ucrânia. Não porque quer salvar a Europa, perceba. É porque é o mesmo projeto anterior. Por que foi atrás da Ucrânia? Porque queria uma derrota estratégica, quer minar, quer criar na Rússia o sonho da divisão para conquistar. Esse é o drama. Então, se a Europa se desfizesse desse processo, a Europa tinha a oportunidade de não ir para a era medieval. Porque ela reduziria muito da despesa dela que ela faz com a OTAN. Porque ela faz a despesa, ela compra os cartuchos, os mísseis, os navios, os aviões, para queimar nas guerras do Império, nos interesses do Império. Os mísseis da Europa que ela paga para fazer, e aí compra só de um lugar só, já começa errado, inclusive por aí. Porque ela existe dentro a organização existe para ter o mercado consumidor cativo para a tecnologia, para as armas americanas, para a estrutura do poder imperial americano, que é isso que está querendo vir de volta. Então, a Europa, ela usa o orçamento dela para pagar essas coisas. E usa o orçamento dela para defender os interesses de segurança ou de expoliação imperial. E não é mais o dela, nem o interesse de segurança dela, e nem é o interesse de expoliação dela. Não é o interesse de segurança por quê? Veja a Ucrânia. A Ucrânia é a ameaça de segurança atualmente, nesse momento, da Europa. Mas a Ucrânia foi uma coisa que não era de nenhum interesse da Europa. A Ucrânia está nesse negócio pelo interesse da matriz imperial. Tem nada a ver com a Europa. Não é assim? Volta para o ABC, volta para o começo da história. Vai lá no passado e verifica. A saída para essa situação da Europa, ela existe dando uma guinada de 180 graus. E aí vai colocar o Império na seguinte situação. O Império vai ter que defender os seus próprios interesses. Entendeu a lógica? E aí a Europa, que agora não participa em mesa de negociação, não apita os destinos do mundo para lugar nenhum, ela não é chamada para nada. Ela não foi avisada que ia ter uma guerra no Irã, e aí depois foi chamada para botar a tropa, botar os navios lá. Ela não foi chamada para dizer como é que vai fazer, como é que vai assentar o acordo de paz com a Rússia. Ela não está chamada para nada. Ela está só feito besta usando o orçamento dela para meter num buraco sem fundo que é o do Zé Ruela, que não tem sentido e não tem futuro nenhum, porque não existe possibilidade existencial dessa guerra ser vitoriosa, da Europa ser vitoriosa nessa guerra contra a Rússia. Então, ela simplesmente, se der uma guinada de 180 graus, o Império, ela vai devolver a humilhação para o Império. Ela vai ver rapidinho o Império querendo conversar. Ligeirinho, vão passar uns tapetes, vão fazer um monte de coisa. E aí,
Ao fazer isso, ela volta aos pés na realidade. E vamos lá que seja, vamos lá que precise de organizar qualquer tipo de, eu vou chamar de aliança, organização uma organização, vou chamar de multilateral, de cunho militar para uma defesa. Faz isso de forma contingencial. Faz isso nos momentos em que a necessidade haver. Nos momentos em que houver a necessidade. Ou seja, quando aparecer a realidade do conflito de fato. E aí vai ver que não tem conflito nenhum com a Europa, não vai ter conflito nenhum com a Rússia. Esse é um caminho que pode permitir à Europa de novo a redescobrir o seu universo, a reatar as suas, vamos dizer assim, a reatar o seu próprio mundo consigo mesmo. Porque ela vive em função dos interesses imperiais. Tudo que rola na Europa rola hoje em função do que o Império decide que seja a Europa. Obviamente que aí ela tem que fazer o chamado abandono do espírito colonialista. E aí pode até apelar para o Putin. Bota o tubo distribuindo gás para cá de novo. É uma coisa mais ou menos assim. Mas a guerra da Ucrânia não é a guerra da Europa. Não era. Não tem nada. Por exemplo, tira os Estados Unidos dessa jogada e veja assim, coloca a guerra, bota a Ucrânia, a Europa e tudo mais, situa a Ucrânia na Europa e tal. Aí visualiza aí qual é a realidade. A Ucrânia, a União Europeia, qual é a realidade onde é que está? Qual é a utilidade para a Europa? O que a Ucrânia tem para a Europa? Por isso que a Ucrânia na OTAN, se fosse para defender o interesse da Ucrânia, era um prejuízo, era gastar dinheiro, era colocar em risco a própria segurança, porque aí tinha que colocar a sua segurança a serviço da segurança da Ucrânia, que pelo comportamento dos nazistas que está lá, é um comportamento de risco, porque bota em risco todo mundo. É a história do valentão, que é valentão porque é cercado de amigo, aí ele vai por lugar, caça conversa com todo mundo, inclusive com quem não pode combater, aí caça conversa confiado dos amigos, aí bota os amigos na boca, depois sai. Não é assim? É essa a vida. A Ucrânia ali é esse papelão. Então, se parar para pensar, parar de atirar ali, só parar e ver, por que estou atirando? Vai descobrir que está jogando o dinheiro que não podia nem jogar. E está deixando de comprar barato as coisas que precisava para manter a economia andando. E está jogando fora o seu parque industrial, a sua economia está afundada por causa exatamente desse tipo de comportamento, porque cria uma instabilidade local. E o capital não viaja para esse lugar onde tem essas inseguranças. A Rússia não tem interesse em nenhum pedaço de chão da Europa. De ninguém. Tem terra demais e não tem gente para povoar. Então, o problema da Rússia não é terra, não quer ter terra, isso não é a necessidade russa. Muito pelo contrário. Então, saída para essa cilada que a Europa entrou, tem. Só que precisa de liderança, vai precisar de ter líderes. Vai precisar de ter um Schroeder, quem? De Gaulle, não. Caça outras pessoas mais. Mas vai precisar de ter gente que pense de outra forma. Precisa um pensamento fora da caixinha do que a gente tem hoje. Tem que sair fora da caixinha para construir a outra realidade. Veja, e isso é urgente para a Europa passar a ter de novo uma perspectiva de importância no mundo. Porque ela está sendo engolida.
O mundo novo que está vindo não tem vaga para a Europa. A Europa está caminhando para a Idade Média, se não abrir o olho direitinho. E o Império está voltando para trás porque é o pedaço que ele vai poder segurar. O Império vai ter sempre importância, vai estar sempre na mesa, independente de qualquer coisa. Já a Europa, não. A Europa precisa... Olha, a França precisa do urâniozinho que está ali, na região do Sahel. A Europa precisa, a França precisa, senão para tudo. Então, que tal ter essas coisas negociando, comprando como qualquer cidadão faz, negociando, fazendo negócio, duas pessoas ganhando, dos dois lados do balcão, ao invés de espoliar. Essa é a coisa. Eu só toquei nesse assunto rapidinho por causa dessas verdades que estão sendo jogadas via fraquezas da OTAN, que há muito tempo eu já previa essa quebradeira geral. Quem me conhece, minhas análises, sabe como é que eu analisava isso. E aí eu disse, mas será que não vai ter uma saída para a Europa? Qual é a saída que a Europa tem? Eu já disse, essa guinada. Tem que sair da caixinha e dar essa guinada de 180 graus. E fazer a leitura de fato com a realidade que de fato é, aquela que se apresenta. Não ficar se enganando, achando que certas coisas que a OTAN faz, ela faz no interesse da Europa. Certas coisas que o patrão estadunidense faz, o chefe, ele faz no interesse de algum europeu, ele não faz. No máximo faria em nome da Grã-Bretanha, que é mais aliado do que os outros. Mas mesmo esse também, o Gorbachev está mostrando que não é assim. Então, o que a Europa tem que saber, tem que se descobrir, é que precisa achar o lugar onde é amado. Beleza? Bom, eu vou ficando por aqui. Talvez alguma coisa de profundidade merecesse esse bate-papo. Mas eu só vou entrar de novo nesse assunto se você se interessar. Se tiver interesse, se tiver dúvida, se tiver questionamento, se tiver contra, coloca nos comentários aí, bote os seus comentários, censure, controle, jogue pedra, e aí eu entrarei no debate com um pouquinho mais de tempo, um pouco mais... Isso se a sorte me der a oportunidade, né? E farei com todo prazer, vamos dizer assim, o melhoramento desses argumentos. Beleza? Só farei assim em termos gerais, até num vocabulário raso, para não provocar muito quiprocó, né? Mas aí vocês vão ficando por aí, assinale, como eu já disse, a sinetinha, faça a sua inscrição, escreva os seus comentários, distribua para todo mundo e aí fiquem com o W Pueblo, que é uma figura muito rara, beleza? Abração. Ei, compadre Valdilo, veja só, essa aí é do tempo do cu quadrado, hein? E pois não é, compadre Gil. Pense como se faz um redondo quadrado. Ao batizar uma coisa ou lugar, melhor ter em mente, a verdade acende sobre a semente que irá brotar. Sendo o cu pra começar e conclui Coritiba. Lara, 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 lara,